Hoje, dia 6/7, saiu o primeiro episódio da primeira temporada de Gachakuta. Eu assisti o episódio, eu tenho as minhas impressões aqui para dar sobre o episódio e, consequentemente, tenho as minhas impressões para dar sobre o primeiro capítulo dessa obra. E eu tenho algumas críticas pontuais a fazer, mas eu não quero ser mal interpretado. Eu amo Gachakuta, eu já sou fã da obra de Gachakuta e por isso mesmo eu reconheço alguns pontos aqui no capítulo 1 que foi adaptado no episódio 1 que poderiam ser melhorados. E eu vou falar disso aqui depois que a gente fizer o resumo do episódio. Mas antes da gente começar, eu sou o Nemo, falo sobre animes, mangás e outras coisas que eu gosto. E se você quiser ver mais do meu conteúdo, segue aí, @peixotaku em todas as redes sociais. Se você já me segue há algum tempo, sabe que eu sou fã de Gachakuta. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui falando de algumas coisas que eu penso sobre Gachakuta. Então eu tava muito ansioso para esse primeiro episódio. E felizmente ele adaptou perfeitamente o capítulo 1. Mas isso pode ser infelizmente também. A gente vai chegar lá. O episódio já começa com algumas frases que descrevem um pouco desse mundo. Sobre como objetos possuem uma alma e conseguem saber se são valorizados. Consequentemente, o que acontece com o lixo que é descartado? Essa é uma pergunta muito interessante para abrir o episódio, porque é sobre isso que se trata Gachakuta. No final, é uma grande crítica ao consumismo e à sociedade como um todo e como ela funciona. Temos aí a imagem de uma sociedade que provavelmente é a nossa, e depois disso transitamos para a sociedade dentro da série. Vemos um bairro, um lugar extremamente limpo, e pessoas indo descartar seu lixo em um local específico. A cena muda para um bichinho de pelúcia com o pescoço rasgado. A dona do bichinho de pelúcia é obviamente uma criança e ela parece um pouco triste pelo que aconteceu. Mas a mãe dela diz que a partir de agora ele vai ficar muito feio, então é melhor eles jogarem fora e comprarem outro. A menina engole o choro e trata aquilo com muita naturalidade. Um bichinho extremamente perfeito se torna completamente descartável. Já estabelecendo aqui pra gente de como são as relações culturais desse mundo com os objetos. Ou pelo menos dessa parte desse mundo. As pessoas simplesmente veem coisas como lixo, como objetos de consumo, sem nenhum tipo de valorização ou apego sentimental. A gente continua acompanhando aquele bichinho que é descartado dentro de um lixo, vai para um caminhão de lixo e vemos uma figura estranha mascarada transitando por entre essas pessoas. Acompanhamos aquele caminhão de lixo por algum tempo, até que vemos a figura do nosso protagonista, o Urudo, num esquema bem anti-herói até de aparecer. Ele aparece como uma figura estranha e mascarada. O Urudo invade esse depósito de lixo para pegar o lixo que as pessoas descartaram. E os seguranças desse lugar já acham um absurdo, tratam ele como um grande criminoso e como se ele já tivesse feito isso antes. Mas que é a primeira vez que eles veem quem realmente está fazendo isso. Eles dizem que essa atitude é um perigo para a segurança pública, porque pode deixar a sociedade suja. O Urudo joga lixo no cara, o que já imobiliza ele. A gente já vê a relação que essa sociedade aqui tem com lixo, de nojo mesmo. E o Urudo começa a correr por entre os tiros. O Urudo não vê o lixo como lixo. Até porque muitas coisas boas são descartadas simplesmente pelo hábito de consumir. Vocês já estão vendo onde isso vai chegar. O Urudo pegou aquele coelhinho que tinha sido descartado antes. E ele trata esses objetos com uma certa empatia. É interessante a gente falar disso aqui, e eu queria colocar essa observação porque eu já falei dela em alguns outros momentos, em alguns outros vídeos aqui do perfil. Essa cultura empática a objetos, e toda essa ideia de que objetos possuem uma alma, que foi apresentada logo no começo do episódio, pode estar muito interligada com a ideia do Tsukumogamis, que é uma lenda tradicional japonesa que diz que objetos que completam uma determinada idade se tornam yokais, porque todos os objetos possuem uma alma. E a gente vê isso em várias histórias, né? Até em One Piece, com a vontade das coisas. Muitas histórias abordam esse tipo de estrutura de que objetos possuem alma, principalmente histórias orientais, exatamente por conta dessas crenças. Vemos novamente a sociedade em sua superfície, com toda essa beleza exuberante que ela parece expressar, mas logo em seguida somos retribuídos com um paralelo. Um homem está ouvindo pessoas falarem, e essas pessoas estão falando sobre o Urudo, sobre como é um absurdo que o Urudo tenha roubado o lixo, mas sem mencionar o nome dele, dizendo que ele é um criminoso, dizendo que ele é um tribal. E aqui elas já demonstram uma clara presença de preconceito. Aparentemente, dentro desse mundo, os tribais são as pessoas que foram marginalizadas. Eles são considerados tribais
por qualquer outro motivo que aqui a gente ainda não sabe. Ou seja, simplesmente preconceito. As mulheres percebem que tem um tribal ali, entre muitas aspas, anotando as coisas, e elas diminuem o tom, como se tipo, olha só, ele tá te ouvindo. O homem percebe que tá incomodando e vai embora, e elas voltam a falar como se ele não pudesse mais ouvi-lo. Esse cara se aproxima de um portão, o atravessa, e aí a gente tem simplesmente uma imagem que todo mundo já viu em um livro de geografia ou outro. O contraste social que é perante a marginalização da sociedade. A favela tá logo ali do outro lado. E no final, toda essa sociedade é só uma forma de esconder e empurrar pra beirada o que eles consideram marginal, mantendo as estruturas de poder e expondo só o que é bonitinho, literalmente tratando pessoas como objetos e menosprezando elas. A crítica tá muito clara aqui, né? É uma crítica direta à nossa sociedade como um todo. A gente volta pro Ludo e ele tá montando e consertando algumas coisas dos lixos que ele já pegou. E a gente consegue ver o coelhinho ali completamente reformado e costurado e mostra como que o Ludo resolveu o problema. A costura simplesmente foi escondida por um cachecol e basicamente é um bonequinho novo. Uma amiga do Ludo aparece e começa a conversar com ele sobre como ele tem que parar de fazer isso relacionado ao lixo. Essa menina é a Tiwa, alguém que o Ludo obviamente gosta. E mais pra frente ele vai tentar entregar o coelhinho pra essa menina. O que eu não gosto aqui é que os diálogos são extremamente expositivos. A Tiwa meio que pergunta por que o Ludo faz isso, e ele responde que pra ele dá muita pena ver pessoas jogando itens em tão bom estado fora. A conversa deles é interrompida por um grupinho de bullies, que chega dizendo que o Ludo fede, que as luvas dele fedem muito, porque são luvas extremamente velhas. De novo, mesmo dentro dessa situação, dentro desse lixão, eles reproduzem o comportamento social de desperdiçar, ou de simplesmente tratar lixo como objeto. Para Ludo, essas luvas podem ser mais importantes do que só isso. O pessoal começa a dizer pra Tiwa não se aproximar do Ludo, porque o pai dele era um assassino. E na verdade todos que estão ali foram descendentes de algum criminoso em algum momento. E que um dia eles seriam bem tratados. No entanto, o pai do Ludo estragou tudo porque ele cometeu um assassinato. Percebem mais uma crítica social aqui? A história tá fazendo questão de dizer pra gente que essa sociedade escolheu quem seriam os criminosos. Essas crianças não têm nada a ver com o que tinha acontecido em seu passado, mas ainda assim são marginalizadas. E por sua vez, provavelmente seus pais também foram marginalizados simplesmente por causa de posição social, e não necessariamente realmente por serem criminosos. É um reflexo retratado da nossa sociedade atual. Quando falam do pai do Ludo, ele dá uma encarada e já mostra que as pessoas têm medo dele. Parece que só a Tiwa não passa por isso. O Ludo tenta dar o coelhinho pra ela, mas ele simplesmente não consegue conversar direito. E isso é um traço importante da personalidade dele daqui pra frente. O Ludo é um personagem que tem muita dificuldade de se comunicar. Não só porque ele não consegue ser honesto com seus sentimentos, mas por ter passado muitos traumas do passado. Para uma criança pequena, isso pode desestruturar seu psicológico. A mãe da Tiwa interrompe o Ludo tentando dar o bonequinho pra ela e ela vai embora. O Ludo volta pra casa e a gente reencontra com aquele cara que tava escrevendo alguma coisa no seu caderno. A gente descobre que ele é o Uregeto, pai do Ludo de criação, já que o pai dele morreu. E mais uma vez aqui os diálogos são extremamente expositivos. O Uregeto dá uma implicada com o Ludo sobre ele gostar da garota, e essa parte é bem legal, na verdade, mostra bastante da personalidade dos dois personagens. Mas aí vem o diálogo expositivo. O Uregeto fala algo como: Ludo, eu sei que nós não somos uma família de sangue, mas você não precisa ficar roubando lixo para conseguir dinheiro todas as vezes. Você não precisa se sentir em dívida comigo. E o Ludo fala que isso não é sobre uma dívida interna, mas sobre uma dívida fraterna, uma dívida que ele vê como caso de família mesmo. Ele não faz isso para se sentir menos culpado, ele faz isso porque ele também quer ajudar o Urega. Eu tenho um problema com esse diálogo não ser tão natural assim. Na verdade, todo esse capítulo tem um pouco esse problema, que não se estende pro resto da obra, felizmente. Eu acho que é um daqueles problemas de one-shots que acabam ficando um pouco estranhas, por precisarem apresentar muita coisa muito rápido. Ao mesmo tempo que é bom pra gente saber como a cabeça do Ludo funciona, é um pouco ruim porque tira a naturalidade da coisa. O Uregeto decide tratar a ferida do Ludo e também as mãos do Ludo. Ele diz que precisa trocar as faixas das mãos do Ludo. E aqui a gente tem um momento de introspecção do personagem. Ele explica pra gente tudo o que aconteceu antes. Que quando ele era criança, ele foi abandonado porque o seu pai foi jogado lá de cima. Sua mente já não era muito estável, até que o Uregeto apareceu e entregou pra ele as luvas.
Pouco a pouco, a mente dele começou a se estabilizar. E isso daqui vai ser importante pro futuro. O Regito dá uma implicada com o Ludo, diz que ele precisa entregar o coelho pra menina e tudo mais. E eles acabam rindo um pouco, o Ludo diz que vai fazer isso amanhã, ou pelo menos vai tentar. E a cena corta e a gente vê aquela mesma figura mascarada rodeando a casa do Ludo. Na manhã seguinte, o Ludo começa a tentar sorrir, e a gente vê que ele tem um grande problema com as emoções, ele realmente não consegue expressar ela. E o Regito diz que, se é esse o caso, ele só tem que fingir que ele tem emoções. Eu não gosto de dar diagnósticos pra personagens, mas isso é uma coisa que vai ser muito identificável ao longo do tempo. Não é só por esse começo, é ao longo da obra toda. O Ludo claramente tem dificuldade não só de reproduzir emoções, como de entender emoções. Mas ao mesmo tempo ele possui hiperempatia pelos outros e pelos objetos. Então essa situação aqui fica muito próxima a certas coisas que existem no diagnóstico autista. Não dizendo que o Ludo seja autista, mas é um negócio que se comunica bem com o personagem e pode ser traçado e visto dessa forma. Ele definitivamente tem algumas reflexões que tem essa questão da despersonalização, que às vezes é muito presente e tudo mais. Mas sem diagnosticar ninguém aqui, tá, gente? Não sai falando que o Ludo é autista, porque não é esse o caso. O Ludo vai até a beira do precipício, mas na verdade ele parece estar procurando pela amiga. E o Ludo começa a olhar ali para um sacrifício que está acontecendo. As pessoas estão jogando um criminoso fora, como se fosse lixo. Ou seja, a sociedade não precisa mais de você. Mesmo que, hipocritamente, a gente precisa que vocês estejam aqui em cima para fazer o trabalho sujo pra gente, já que a gente não faz. A Tiwa aparece e o Ludo e ela têm uma conversa sobre como que o distrito foi construído aí para lembrar as pessoas de que caso eles cometam crimes, eles vão ser jogados. Ou seja, de novo, ameaça. Acho que já deu para entender bem essa metáfora. Que não é nenhuma metáfora, nenhuma alegoria, é só tipo, é um bagulho completamente explícito, né? O Ludo começa a tentar criar coragem para entregar o bonequinho para ela e enquanto eles conversam, a Tiwa diz que ela não quer que o Ludo seja jogado dali de cima. Por mais que ele tenha uma boa intenção em pegar o lixo e roubar o lixo das pessoas, é melhor que ele não faça isso, porque ele tá correndo risco. E ele diz que o Regito disse exatamente isso pra ele. E a Tiwa acaba dizendo que, olha, o Regito também deve gostar muito de você. O Ludo acaba percebendo também, ou seja, ele já presume que a Tiwa gosta muito dele. E realmente foi o que ela quis dizer, mas ela fica extremamente envergonhada da situação. Mas o Ludo fica ainda mais. Então ele cria coragem e entrega pra ela o bonequinho. Ela diz que vai guardar com carinho e ele fica completamente apaixonado e acha muito fofo e tudo mais. Essa cena é muito bonitinha. Inclusive a composição dela é muito legal, com uma flor surgindo no meio do lixo, muito bacana. O Ludo volta pra casa correndo pra contar pro Regito o que aconteceu e ele acaba trombando com os seguranças da cidade, que olham um estranho pra ele. A gente já tem um indício que alguma coisa deve estar acontecendo. Quando ele chega em casa, ele se depara com aquela figura mascarada de antes, esfaqueando o Regito. Depois disso, o Ludo fica um pouco desacordado e ele vê a figura indo embora. Ele entra em desespero por ver o pai adotivo dele naquela situação. O Regito tenta criar forças e manda ele fugir dali e consertar esse mundo de merda. Mas aí os policiais aparecem e acusam o Ludo de ter matado o próprio pai. Quando ele tá sendo abordado e acusado, ele tenta gritar por ajuda e tenta falar a verdade. Mas simplesmente a sociedade já decidiu que ele é o criminoso, então não vai dar pra convencer ninguém. É aquilo, é sobre encontrar um culpado e não resolver o problema. A crítica sendo martelada na cabeça, uma atrás da outra. Voltam para aquelas crianças que dizem que finalmente o Ludo matou alguém e a Tiwa ela abraça o ursinho meio que preocupada e dizendo que ele não faria isso. Todos começam a olhar pro Ludo com olhos de julgamento e ninguém quer ouvir o que ele tem a dizer. No meio da multidão ele procura pela Tiwa e diz que o Regito foi morto e para ela procurar o verdadeiro culpado. Mas ela também acaba desacreditando do Ludo e deixa o bichinho cair. O Ludo começa a odiar a sociedade, odiar aquilo tudo que tá acontecendo. Ele vê o mascarado no meio da multidão e logo em seguida é jogado de lá de cima. Aqui acontece uma mudança de efeito visual, o Ludo vê algo no horizonte enquanto ele tá caindo, e isso é um dos grandes mistérios do mangá. A gente não sabe até hoje o que aconteceu com o Ludo direito, mas depois disso ele acorda num lixão, num lugar completamente cheio de lixo. Ele tem uma breve reflexão sobre ali ser verdadeiramente o inferno, enquanto ele vê uma criatura feita de lixo se levantar e ir na direção dele. E o episódio acaba bem aqui. Bem, como adaptação, a gente tem aqui uma adaptação extremamente fiel, tá? Perfeitamente bem colocada. Uma das coisas que eu mais gostei em toda essa questão da adaptação foi a trilha sonora, que misturou um punk rock com um estilo de rap bem street, assim, quando apareceu um pouquinho, mas, pô, se comunica muito bem com Gachakuta, e eu tenho certeza que nos próximos episódios vamos ver mais essa trilha sonora e ter uma certeza de como ela funciona. Mas eu tenho algumas coisas a pontuar, como eu tinha dito lá no começo do vídeo, sobre o primeiro episódio e, consequentemente, sobre o primeiro capítulo. Eu acho esse primeiro capítulo muito denso. Primeiro que
ele consiste em apresentar pra gente um mundo que a gente nunca mais vai ver, pelo menos não por um bom tempo. Pra quem já acompanha bastante tempo do mangá, sabe que esse mundo do primeiro capítulo, essa história do primeiro capítulo, é um lugar chamado Paraíso. E a gente não vai entrar mais nesse lugar do Paraíso. O Urudo caiu de lá e toda a questão dele tem sido voltar ao Paraíso, ou pelo menos descobrir um pouco mais sobre esse lugar. Mas a ambientação realmente se passa no mundo abaixo do Paraíso, que é parte desse lixão que ele acabou caindo em cima. O que quer dizer que, pra mim, esse primeiro episódio perde muito tempo apresentando uma estrutura que nós nunca mais vamos ver. E eu acho que poderia ter sido tudo organizado de uma forma mais interessante. A história poderia ter começado com o Urudo caindo, indo ali para a estrutura que a gente vai ter a partir do segundo episódio, e à medida que o segundo episódio fosse passando, a gente teria pequenos flashbacks. Sim, flashbacks, apesar de eu não gostar muito do recurso de flashback, eu acho que aqui eles poderiam ser bem utilizados, da gente descobrindo por que o Urudo foi jogado do paraíso. Pequenas reflexões do personagem que tornariam os diálogos menos expositivos. Ou pelo menos faria mais sentido serem expositivos, porque ele estaria explicando o que aconteceu com ele para outros personagens. Ao invés de termos diálogos maçantes dos personagens dizendo: olha, Urudo, eu sei que você é assim, assim, assado, mas você não precisa fazer isso. Aí ele: não, eu preciso fazer isso porque minha moral é desse e desse jeito. Sabe, esse tipo de diálogo é meio chato. E esse foi um dos principais problemas que eu tive com o primeiro capítulo de Gachakuta quando eu li a primeira vez e que me fez quase não assistir o anime. Então, eu queria dizer a todos vocês o seguinte: se vocês não gostaram desse primeiro episódio, continuem assistindo, tá? Porque esse primeiro episódio não sintetiza bem o que é a série daqui pra frente. Ele é um primeiro episódio interessante, eu acho que ele é um primeiro capítulo interessante. Talvez seria legal se ele fosse um capítulo 0, pra depois ser abordado como um primeiro capítulo. Mas a história que vai vir daqui pra frente é muito legal. Gachakuta é um dos top mangás que tá tendo por aí, e eu quero muito que vocês me acompanhem nessa jornada aqui de fazer essas reviews de Gachakuta, e eu quero que vocês vejam o anime de Gachakuta. Se aproveitem bastante dessa história, porque eu espero que ela dure por bastante tempo, e ela é uma história muito boa. Ela tá sendo escrita pela Urani Kei-Urani, ou Kei-Urana, nunca lembro. Enfim, ex-assistente do Okubo, que também escreveu Soul Eater e Fire Force. Por isso, vamos ver muita influência desses dois mangás por aqui, que são dois mangás muito bons mesmo. Eu achei uma boa adaptação ao primeiro episódio e eu tô ansioso pros próximos. Agora eu preciso correr pra editar isso daqui em tempo. Enfim, se vocês gostaram, deixa aquele like pra ajudar, se vocês quiserem que eu continue fazendo isso daqui. E eu queria muito agradecer aos membros, porque sem eles isso não estaria sendo possível. Convido vocês a se tornar membro, porque é muito baratinho e me ajuda demais. Conheçam também os outros perfis nas minhas outras redes sociais, @Peixotaku em todas elas. Enfim, é isso. Valeu, até a próxima e fui!